1 Coríntios 3, 1 a 5, diz assim. Aí eu quero que vocês fiquem com a Bíblia aberta, que foi o tema que vocês pediram, e sempre eu gosto de trabalhar aquilo que a igreja pede. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Vocês vão marcar a palavrazinha aí, ó. Espirituais. Marquem isso, que é muito importante. E sim como carnais. Marque também a palavra carnal. Como a criancinhas em Cristo. Aí você vai marcar a palavra criancinha. Leite vos dei a beber e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Você pode marcar de novo a palavra carnal aí. E andais segundo o homem. E andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém. Meus irmãos, a temática que nos foi repassado, baseado nesses versículos 1 a 5, é o que nos impede de crescer. Não é isso, irmão? O que nos impede de crescer? Sempre os irmãos só me entregam tema assim. Aí não entrega muito, pega o poder, a glória. Aí eu tenho que falar o que os irmãos colocam, né? O que nos impede de crescer? Então eu vou falar sobre isso, mas muito importante a temática, propícia para o momento, e nós vamos falar sobre isso. Primeiramente eu vou trabalhar o texto bíblico com vocês, e depois vamos falar algumas teorias sobre o crescimento, ok? Vamos lá. Quando você abre tanto as páginas do Velho Testamento como do Novo Testamento, você vê que há uma ênfase bíblica para o cristão crescer. Quando você lê Oséias 6,4, está escrito, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você lê 2 Pedro 3,18, Pedro diz assim, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Prestem bem atenção que essa ênfase pedagógica de se crescer, ela é velhotestamentária e neotestamentária. Se você ler Deuteronômio 6, a Bíblia diz, tu ensinarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Sempre a ênfase na Bíblia é do crescimento espiritual. É do crescimento espiritual. Principalmente porque dentro do judaísmo não havia escola como hoje nós temos. Vocês sabem historicamente que as escola física vai surgir com a China, né? Sociologicamente, sabe-se que quem primeiro tem a ideia de ensinar são os feiticeiros, são os macumbeiros, são os pajés. Na época em que a sociedade ela era primitiva, as pessoas viviam para a caça, para a pesca, para o trabalho. Mas tinha os homens que diziam que eram detentores da comunicação com os seres sobrenaturais, que eram chamados de bruxos. Então eles assimilavam uma cultura ou uma crença religiosa, e essa crença eles passavam para as gerações, para as tribos. Só que o bruxo, ele, quando começou a ver que ele tinha um certo respeito, ele passou a manipular a transmissão da educação que ele tinha. Ou seja, naquela tribo ele dizia que só ele tinha o poder de se comunicar com os deuses. E todos na tribo tinham medo do bruxo, do feiticeiro, porque ele era quem dava a vida, ele era quem falava com os deuses. Pedagogicamente, vocês sabem que a briga no Brasil colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal e posteriormente o Brasil se torna república, vocês sabem que o ensino passou a ser elitizado.
Nem todos tinham acesso. Assim como o bruxo dominava, também a elite passou a dominar o ensino no Brasil. Vocês se lembram que a classe dominante aqui no Brasil criou o que era ensino elitizado. Posteriormente, com a revolução que a educação vai tendo, acontece aquilo que é chamado de nova escola. E aí veio diversas brigas, em especial quando entra a presença de Paulo Freire, que ele mostra que a educação no Brasil ela era elitizada. Quem via para São Luís estudar, e quem ficava lá no interior, quem voltava daqui dizia, eu estudo lá no colégio tal, em São Luís. Esse colégio aqui é só colégio de rico. Assim como o feiticeiro lá primitivamente já dominava aquela cultura da educação, a elite no Brasil dominou a educação. Isso por muito tempo. Com a chegada da LDB, a Lei 9.394, quando ela chegou aqui no Brasil, quando ela foi aprovada, a LDB, aí começou-se a falar em novos modelos de educação para o Brasil. Mas a educação, até certo tempo, ela era uma educação privatizada, elitizada. Inclusive, nem as mulheres antigamente podiam estudar. E isso não é de agora, sempre houve esse poder ideológico de se dominar. Isso não é novo. E a educação, ela passou, como dizia Paulo Freire, ela passou a ser uma educação bancária, ou seja, uma educação de pacote. Vamos dizer isso aqui, vocês precisam aprender isso aqui, e é assim que se faz. Então, por isso que há esse atraso ainda hoje na educação brasileira. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso aqui, é porque a Bíblia sempre incentiva o crescimento. A Bíblia sempre, ela fala do desenvolvimento em 3 níveis, espiritual, social e material. Deus sempre quis e quer que nós tenhamos esse crescimento, esse desenvolvimento. Não é do propósito divino que nós vivamos atrofiados ou retrógrados, não. O desejo de Deus é que nós cresçamos. E por que eu estou também falando isso? Porque há muito tempo, vocês sabem, que a igreja, ela teve uma ideia de que nós teríamos que apenas orar e o Espírito ia revelar, ninguém precisava ler Bíblia, ninguém precisava fazer algum curso, e esse acesso, ele era difícil, mas nunca foi do propósito de Deus que nós vivêssemos atrasados. Ele nunca quis que o crente, e não quer, que o crente seja um bestinha, que o crente seja um atrasadinho, que a irmã seja uma atrasadinha. Não, ele quer que nós tenhamos desenvolvimento na vida espiritual. Se não quisesse, ele não teria nos dado a palavra. Se não quisesse, ele não teria nos dado uma liderança, como está em Efésios 4, 11 e 12. Deus colocou tudo ao nosso dispor para crescermos, mas nós não atentamos lá atrás para isso. Por isso que Pedro agora diz assim, crescei na graça e no conhecimento. Interessante eu frisar aqui que esse conhecimento, esse crescimento, que é o aumento, a ideia lá do texto original, crescimento é aumento, ele quer que aumentemos. Vocês se lembram que Moisés tinha muita intimidade com Deus, mas Moisés não queria ficar só naquilo, ele queria ver mais de Deus. É por isso que ele disse assim, me mostra a tua glória. Crente não pode ficar só na beira da praia, crente não pode ficar só banhando em piscina, crente tem um momento que ele precisa se lançar nas profundezas do mar. E para se lançar nas profundezas do mar, você tem que ter preparo. Se não tiver preparo, você não vai. Então, é muito importante a igreja analisar esses pormenores. E aí Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. É claro que Pedro está falando do crescimento na graça, o favor de Deus e o conhecimento da intimidade com Jesus. Ele está falando no campo espiritual. Ele está falando no campo da comunhão com Deus e não no campo intelectual, científico. Não é isso. Ele está falando da nossa intimidade, no nosso desenvolvimento espiritual com Deus. Só para vocês terem uma ideia, quem pode ler aí rapidinho, 1 Pedro 3, verso 15. Antes,
santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Ou seja, primeiramente, separe a sua vida para Jesus ser o Senhor da tua vida. E depois? E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Certa vez eu estava... Tem um grupo aí que me colocaram, eu nunca pedi. Eles me botam no grupo. Até minha esposa diz: rapaz, sai desse grupo, tu não nem conhece. Eu disse: não, um dia desse botaram eu numa família, um grupo só de família, e me botaram. Aí a minha esposa disse: sai desse grupo, isso é de família. Eu disse: não, mas eu não pedi para entrar. Eu não sei como eles entraram aqui. Aí o pessoal manda mensagem para as famílias, aí um lá descobriu: o pastor Zé está aqui no grupo também. Eu disse: pois é, eu não vou sair não, que vocês me botaram, eu não entrei. Então deixa aí. Aí eu vi num grupo dizendo assim: hoje os crentes são despreparados para responder céticos, para responder ateus. Nós somos, ouçam bem, jovens, por isso que eu disse que a temática é importante. Nós, cristãos, jovens que fazem universidade, jovens que estudam os modernos da França, jovens cristãos, não têm capacidade, habilidade para responder os ateus. Um ateu colocou agora recentemente aí, em uma postagem, dizendo: os cristãos praticamente têm medo de nós e não respondem ao nosso ceticismo. Por que isso? Por que a maioria dos jovens nossos, quando vão fazer bem aqui o Selma, ou vão fazer um curso de filosofia, por que logo que começa a fazer isso, voltam para a igreja com a mente perturbada e contaminada? Por quê? Por que eles passam a admirar mais essas pessoas do que o próprio Cristo da palavra? Será que você estaria preparado para responder isso? Por exemplo, os céticos agora, eles estão se valendo muito da pandemia para falar aonde está o nosso Deus. Por que ele não escuta o nosso grito? Por que ele não escuta o nosso clamor? Foi um livro lançado nessa pandemia pela CPAD, escrito por um doutor em matemática, depois vocês podem comprar, sobre a pandemia. Muito excelente. Ele responde aos céticos concernente a essa crise que nós estamos vivendo. E o irmão acabou de ler que nós temos que estar preparados para responder, não é com insegurança e nem com medo, mas para responder com segurança a razão da nossa fé. Então, será se você jovem, será se você irmão, irmã, está preparada para responder com mansidão? Eu li na história aquele escritor Mike Perman, que ele lançou vários livros, comentários, mas ele lançou aquele livro através da Bíblia, livro por livro, conhecendo as doutrinas da Bíblia. E em um dos livros que ele escreve, ele diz que tinha uma senhora que morava em uma avenida, em uma rua, e lá tinha um vizinho dela. E o vizinho dela, ele recebeu um título de pós-doutorado em matemática. E ela estava varrendo a frente da casa dela, e aí ele chegou: vizinha, agora eu não acredito mais em Bíblia, eu não acredito em Deus, eu recebi o pós-doutorado em matemática. Aí ela diz: parabéns para você. Então agora você sabe contar tudo, né? Ele disse: não, comigo agora eu domino tudo, eu tenho reconhecimento. E ela disse: mas você sabe de onde você veio, o que você faz, para onde você vai, qual é o destino da sua vida? Ele disse: não, eu só sei que eu não creio em Deus. Ela disse: você não sabe nem aonde vai morar ainda? Você não sabe nem o seu destino e você acha que sabe tudo? Então ela confrontou muita coisa com ele, uma velhinha, que ele não teve argumento com ela. O maior problema nosso é que nós não estamos nos munindo da munição espiritual para responder com segurança a nossa fé. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui. Aí Pedro diz assim: vocês precisam crescer na graça e no conhecimento. Então o alvo do ensino espiritual é que nós possamos crescer e que cheguemos à maturidade. Esse conhecimento, esse crescimento é maturidade. Mas o alvo do ensino da Bíblia para o crente
é levar ele a ser a semelhança de Jesus. Prestem bem atenção. Qual é o alvo do ensino da Bíblia? Qual é o alvo do crescimento espiritual? Por que eu estou lendo a Bíblia? Por que eu estou me congregando? Por que eu estou orando? Qual é o objetivo de tudo isso? Romanos capítulo 8, vamos ler aí. Romanos 8, 29. Só para vocês terem uma ideia do alvo, do propósito de crescer. Vamos lá. Pronto, pode ler. Como é que diz? Porque os que dantes conheceu, Isso. também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pronto, qual é o alvo do ensino bíblico? Qual é o propósito da busca espiritual? Olha bem para aqui, para mim, jovem, irmãos e irmãs. Se eu leio a Bíblia, eu sei qual é o alvo da educação espiritual. Quando você coloca um filho seu lá no antigamente chamado jardim de infância, que agora mudou, mas quando você coloca a criança lá no pré, quando você coloca a criança lá, colocava no ginásio, colocava no ensino médio, qual era o propósito? Eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho seja um advogado, eu quero que meu filho seja um professor. Ou seja, já havia um alvo. E qual é o alvo do ensino espiritual? Por que você lê Bíblia? Por que você ora? Por que você se congrega? Por que você cumpre a mordomia cristã da igreja? Porque você tem um alvo. O seu alvo não é ser super crente. O seu alvo não é ser super perfeito. O seu alvo é ser como Jesus é. Esse é o propósito da educação espiritual. Eu tenho que entender que há um propósito de Deus. Eu não posso viver a minha fé, a minha vida cristã, querendo imitar pregadores, imitar crentes, imitar denominações, imitar fulano. Eu tenho que viver a minha vida querendo ser como Jesus é. O meu propósito de crescimento é esse. E aí quando você pega 1 João 3, verso 2 e 3, ele diz, assim como ele é, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. Então o alvo da educação cristã é isso. Mas pastor Zéu, se a gente tem Bíblia, pastor Félix, tem Espírito Santo, tem a igreja, tem líderes para nos ensinar, por que há um estorvo? Por que a igreja é tolhida? Por que a igreja é embaraçada de crescer? Vocês querem ver um exemplo? Eu já dar um exemplo para vocês, já na Bíblia, já no texto. Por que a igreja ela não cresce tanto em qualidade na vida cristã? Por que a igreja ela é impedida de crescer? Eu coloco aqui, a falta desse crescimento ou impedimento é porque nós não desejamos, primeiro, assimilar valores, nós não desejamos atentar para as boas atitudes, para os bons exemplos. O que nos impede de crescer é a falta de um bom relacionamento. O que nos impede de crescer é o desejo de ser como Jesus é. Então nós vamos trabalhar o texto que foi o que vocês escolheram e depois eu vou apontar isso aqui sobre essa questão, aquilo que nos impede a crescer. Vocês podem observar como é que diz a primeira parte do versículo do capítulo 3 de 1 Coríntios. Vamos lá. Aí pega a Bíblia para você saber que não é coisa da minha cabeça. Se você se zangar, você vai se zangar com a Bíblia. Mas não é coisa minha. Vamos lá, como é que diz? Eu não vos pude falar como? Muito bem, olhe para mim aqui agora. Você tem um texto, que esse texto aqui, Paulo, ele está falando para uma igreja que havia recebido o Evangelho, que tinha todos os dons, mas que ela não crescia. Ela crescia em dons, ela crescia em números, ela crescia em movimentos, mas essa igreja aqui, ela não crescia para ser conforme a imagem de Jesus. E quando Paulo olha para essa igreja, ele diz assim, eu queria estar em um nível de falar a vocês em um nível espiritual.
mas vocês não são espirituais. Como é que Paulo se dirige para a eleita de Cristo, a escolhida, a igreja? E ele diz assim: olha, amados, eu não posso falar com vocês no nível da espiritualidade. Essa palavra, o português, ele não vai dar uma ideia clara, mas esse pneumatikos espiritual é aquele que é gerado pelo Espírito. Espiritual aqui é aquela pessoa que tem a vida dirigida e produzida pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, a expressão lá é: sejam controlados pelo Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo controla, não tem briga, não tem inveja, não tem ciúme, não tem contenda. Tem irmão aqui que ele está orando e o fogo está caindo, mas se você mesmo na oração passar assim, e aí pisar no pé dele, se ele tiver uma faca, ele te fura. Eu estou logo avisando aqui para vocês. Vocês entenderam como é a questão? Quando Paulo diz assim: olha bem, igreja, eu não pude falar para vocês, pastor Félix, eu não pude falar como é espiritual. Paulo estava no nível espiritual. Mas quando você é espiritual, você quer ver o que é crente espiritual? Vamos beber aí, Gálatas. Eu quero que o irmão leia para você saber que não é da minha cabeça. Eu sei de qual, mas eu quero que ele leia. Gálatas 6, primeiro. Olha o que é um espiritual. Vamos lá. Depois 1 Coríntios 2,15. Vamos mexer aqui. Vamos mexer. Vai lá. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, o homem for surpreendido, vier a pecar, vier a cometer alguma coisa, vai lá. Vós, que sois espirituais, olha, diga comigo, pneumatikos, diga comigo, pneumatikos. Aqui é a palavra do pneuma, é um adjetivo. Aqui é a palavra pneuma. Pneuma, irmão, é aquilo que a gente estuda na teologia chamado pneumatologia. Quando você, pastor, por que você fala isso? Quando você chegar bem ali no São Domingo, toda vez que eu chego lá, aí tem um quadro, aí tem as especificações dos médicos, aí tem assim, pronto. Pneumatologista, no grego, pneu é ar. Vocês não viram o carro não tem pneu? O que carro tem? Tem pneu. E o que tem dentro do pneu? Tem ouro dentro do pneu? O que tem dentro do pneu? O que faz o carro andar? É o pneu, mas o que tem dentro do pneu? O ar ali é o que dá vida. Pneumatikos é o Espírito Santo em nós dando vida, nos empurrando para ser como Jesus é. Oh, aleluia. Você pode ouvir pastor Zé, você pode ouvir, ou pode ler John Stott, você pode ler John MacArthur, você pode ler John Wesley, você pode ler quem quiser, mas quem te empurra para ser como Jesus é, vai para cá, vem para cá, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o sopro, ele é o ar. É assim. Aí ele leu: vós que sois espírito, faça o que com o irmão? O irmãozinho vai estar fraco, o irmãozinho, o irmão pecou, o irmão fez uma coisinha, e tu que é espiritual, o que é que tu faz com ele? Corrige o tal com o espírito de mansidão. Para aí, lá vem o irmão espiritual. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Vou mostrar dois crentes espiritual na igreja. Irmão, a paz do Senhor, paz do Senhor. Ô irmão, eu soube que o Senhor é verdade, irmão. Irmão, eu sinceramente, eu fracassei mesmo. Ô irmão, rapaz, por que tu não obedeceu a palavra, irmão? Olha, você vê aqui a Bíblia. Por que você não fugiu disso? Você não sabe que a Bíblia é contra? Eu sei, irmão, mas foi um erro meu mesmo. Pois é, meu irmão, mas é o seguinte, olha, se você está arrependido, se você de coração quer servir a Deus, procure o pastor, fale com ele. Ele vai orar pelo irmão, e não peques mais, não é assim? Aí pronto, esse é o espiritual, que ele é guiado pelo Espírito e que ele nunca quer ver o irmão no inferno, ele quer ver o irmão se transformar como Jesus é. Agora lá vem um outro espiritual. Tu já sabe? Aí disse o quê? Sabia, rapaz, aquilo era dentro da igreja, era um vagabundo, enganando a igreja, um safado daquele, não é assim? Tem ou não tem na igreja? Pronto. Aí tem delas que até se levantam o ciclo de oração. Eu não disse.
Deus é Deus na minha boca. Quando eu falo, meus irmãos, aqui, quando eu falo, minha irmã, não é outra coisa, é o Espírito Santo me ungindo. Paulo está dizendo, vocês que são pneumaticóis, aquele que caiu, ajude ele a se levantar. Como é que essa igreja aqui era espiritual, irmão? E na hora que um crente tinha problema, ele levava o crente para o tribunal. Na hora que os crentes tinham problema, era briga. Paulo diz, eu não posso chegar com vocês no nível de vocês. Por quê? Porque Paulo não era do nível dele. Quem é espiritual tem outro nível. Diga comigo isso. Quem é? Bem forte. Quem é? Espiritual tem outro nível. Crente espiritual é tranquilo, irmão. Terminou o culto, tem um grupinho ali da fofoca. Aí ele passa. Pode ser, meus irmãos. Né? Os irmãos estão conversando. Meu irmão, quando ele sabe que tu é espiritual, ele na mesma hora corta a conversa. O grupinho da fofoca. É assim ou não é? Agora ele quando sabe que tu é da fofoca, porque no Salmo 1 diz, não anda e nem se der. Quem gosta de fofoca, na hora que vê um grupinho aí ele para. O que é isso aí, irmãos? Nós estamos aqui falando da irmã. Eu estou dentro, não é assim? Agora, quem é espiritual, o salmista diz, nem se detém. Ele nem para ouvir. Só que se você ler no versículo 3, vai aparecer a outra palavra, sarkikoi. Sarkikoi, aqui, observem bem, Paulo está dizendo, pelo tempo que vocês já têm, pelo nível de vida que vocês já têm, era para mim estar falando com vocês em outro patamar, mas eu estou falando como a carnais. Lembrem-se de uma coisa, quando Paulo, escutem bem, quando Paulo foi para a igreja de Corinto, ouçam bem, quando Paulo foi para a igreja de Corinto pela primeira vez, a primeira vez que Paulo esteve em Corinto, ele compreendeu que os crentes eram carnais, só que ele não fez força, porque ainda era natureza humana, era aquela fraqueza humana que o crente, quando aceita Jesus, todo crente tem. O crente, quando aceita Jesus, não quer dizer que ele logo se tornou um grande espiritual. Ouçam bem, espiritualidade não nasce da noite para o dia, espiritualidade é progressiva. Ninguém se torna santo da noite para o dia porque aceitou Jesus. É por isso que nós falamos sempre em 3 níveis de santidade. Posicional, logo que você aceita a Cristo Jesus, você já é santo. Mas você tem a progressiva, que é você caminhando para ser perfeito, como está em Filipenses 3. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Ele não era perfeito. A nossa perfeição, ela é progressiva. E afinal, que nós vamos ser como Jesus é. Então Paulo entendeu que no momento em que a igreja de Corinto aceitou a Jesus, ela era carnal. Uma irmã que aceita Jesus vem lá do mundo, meus irmãos, digamos que ela seja uma prostituta. Não quer dizer que logo de imediato tudo vai mudar na vida dela. Ela vai lutar contra os desejos, ela vai lutar contra as roupas, e a igreja vai ter que ter essa compreensão para ir lidando com isso. Agora mesmo a irmã chegou na igreja, ela disse, pastor, eu estou vindo de Fortaleza, que é meu marido, ele é pastor, mas eu era do mundo, pastor, e eu queria que o senhor me ajudasse, porque tem algo aqui no meu corpo que eu fiz exageradamente e eu fico com vergonha quando eu venho para a igreja. E eu só uso esse tipo de roupa aqui. Eu disse, amém, minha irmã, sem problema. Então deixa eu dizer para vocês, nem todo mundo que aceita Jesus, de imediato ele vai ter uma mudança brusca. Não aceitou Jesus, existem hábitos, coisas na nossa vida que vão sair com o tempo. Por exemplo, Abraão só deixou de mentir. Vocês sabiam disso? A gente quando lê Abraão, vocês sabiam que a crença de Abraão vai acontecer só no capítulo 22 de Gênesis? O nível de crença de Abraão, que você vai ter um nível perfeito de crença em Abraão, você só tem a partir do capítulo 22. Capítulo 13 ele desce para o Egito. Capítulo 14 ele está brigando. Capítulo 15 Deus entra em aliança. Capítulo 17 Deus manda ele criar vergonha. Está lá ou não está? Anda na minha presença e ser. Mas quando chega no capítulo 22, Deus diz, agora eu quero saber o nível de crença de Abraão. Abraão, me dá teu filho.
O Abraão que brigava com Deus, um dia Abraão chegou e disse: cadê, Senhor, a promessa? Está lá no 24. Eu não tenho nenhum herdeiro, tu disse que eu vou ser dono do mundo, e só tem aqui Damasceno, Eliezer, cadê a promessa? Ainda não era crente. Mas quando chega no 22, Deus diz assim, do nada: Abraão, me dá teu filho. Me dá teu filho. Sobe no Moriá, sacrifica ele para mim. Aí a Bíblia diz: Abraão partiu como Deus havia dito. Quando você pega Romanos 4, aí a Bíblia diz: ele creu que até dos mortos Deus poderia ressuscitar o seu filho. Agora já estava um velho abalizado. Já tinha, irmão, crença é caminho, crença é estrada. Crença é experiência, não é da noite para o dia não. Você pode observar que todo irmãozinho que aparece na igreja, está cheio de Deus, não é assim? Vem Satanás, vem para cima de mim. Na mesma hora ele cai, não é assim não. Diga comigo, crença é estrada, é experiência, é caminhada. Não é da noite para o dia não. Abraão, o nível de crença de Abraão só vai aparecer no 22. É por isso que não se apresse. Olha, tem muito irmão na igreja que se desvia, que na hora que aceitar Jesus, a gente quer empanturrar ele de atividade da igreja. Venha para amanhã, a oração da manhã, 5 da manhã, aí 9 horas a oração, 3 horas tem aqui a campanha, 5 horas você tem que estar aqui, à noite o culto, aí o irmão fica, né? Ele fica doido na igreja. Fica doido. Lá em Coroatá tem um que ficou doido. Não é, aqui eu não estou usando de modo simbólico, foi doido. Doido mesmo, doido. Aí pronto, chegava de manhã, ele estava na oração. Terminou, irmão, tu não vai tomar café não? Não, estou em jejum, pastor. Aí pronto, tá doido. Agora mesmo eu vi ele lá, eu mas a minha esposa. Eu disse: se ele ficou bom. Aí, Pai do Senhor. Assim, desse jeito. Exagerado. Irmão, tudo tem limite. Sim ou não? Pronto, tudo tem limite. Às vezes ele casa novinho, aí a esposa está ali, aí ele fica. Minha filha, é oração. Oração, até a esposa não tem o hábito de orar ainda, é novinha na fé, quando dá fé, ele 4 horas, bora mulher, bora, cai da cama, você não pode ser uma mulher fraca. Mas meu bem, eu tenho que dormir. Oração, irmão, experiência, comunhão, não é assim não, da noite para o dia. Aí ele fica louco, ele fica querendo ler Bíblia toda hora, ele fica subindo em monte, ele fica, aí quando dá fé, tudo de uma vez cai, porque comunhão, espiritualidade, irmãos, é algo que é constante. Todo dia tu vai botando uma coisinha. É assim. Aprendi isso bem aqui, não é assim? Então não tem nada de pressa. Aí Paulo está dizendo aqui: vós que sois espirituais. Mas ele diz: eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Por que essa igreja era carnal? Preste bem atenção, que essa igreja que dizia ter o Espírito Santo, dizia ter os dons, ela não cresceu, ela se atrofiou, ela ficou problemática, ela não desenvolveu em nada. Por que nós temos tanta Bíblia, temos tanta oração, temos tanta comunhão, temos tanto fogo e tem briga no nosso meio direto? Me explique aí vocês. Nós temos canções, nós temos louvores, nós temos, vocês podem observar, é pregador, é cantor, o que não está caindo está namorando, o que não está namorando está largando a esposa, o que não está largando a esposa está abrindo outra igreja, o que não está abrindo a igreja está indo para centro de macumba. E aí, como é que fica agora as coisas? E agora, como é que fica a igreja? Por que nós temos tanta coisa e não estamos progredindo? E Paulo voltou a dizer: eu não posso falar com vocês como a espirituais. Será que esse retrato da igreja de Corinto não é o mesmo da atualidade? E aí vocês podem observar que 2 vezes ele usa a palavra carnais. Ele usa no verso 1 e no verso 3. No verso 1, ele diz: quando eu fui aí, eu não bati pesado, porque vocês estavam começando a vida cristã. E como vocês estavam começando a vida cristã, eu sabia da fraqueza de vocês. Por isso que eu não bati pesado. Mas agora eu vou bater pesado, porque vocês já têm tanto tempo de crente, e a carnalidade de vocês é carnalidade prolongada. Estão entendendo? Aceitou Jesus, é um meninozinho na fé, é um bebezinho. Aí tem hora que ele faz umas coisinhas que a gente perdoa, sim ou não? Aceitou Jesus, fumou 30 anos. Aí de repente você vai visitar ele, ele está escondido. Aí, irmão, você estava fumando, não é assim? Fumando. Mas, irmão, uma pessoa que fumou 30 anos. Aí eu chego lá, aí eu começo a patear: ô irmão, na hora que ele abre a boca, eu disse: irmão, você estava fumando? 5 meses de disciplina.
Olha, se ele nem entrou ainda. Ele nem entrou ainda e eu já vou botar fora. 5 anos de disciplina. 5 meses. 5 meses de disciplina. E não dei a parte do Senhor para ninguém. Um irmão, lá no Lago da Pedra, foi visitar um irmão. Aí ele chegou lá e disse: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Aí ele disse: Ô irmão, não vou lhe dar mais a paz não. Eu até dei, mas eu quero que o Senhor tire isso aí. Aí ele disse: Por quê, irmão? Não sou mais crente não. Ontem à noite, quando o Senhor terminou de orar por mim, Senhor, eu tenho um vício aqui há mais de 40 anos, que eu fumo. Rapaz, quando eu lutei, irmão, eu lutei. Eu passei uns 3 dias, 4 dias, e a vontade tremenda. Mas eu não aguentei. Eu fumei um Hollywood. Aí o irmão, um dirigente, olhou para ele e disse: Tu fumou o quê? Ele disse: Fumei um Hollywood. Mais ou menos 20 centavos. Naquela época comprava só, né? De um cigarro de 2. Aí o dirigente olhou para ele e disse: Quanto é um cigarro? Aí ele disse: Irmão, acho que hoje está uns 20 centavos, 30. Aí ele disse: Tu sabe qual foi o preço que Jesus te deu? Ele disse: Não. 1 Pedro 1,18: Sabendo que não foi com prata, nem ouro, nem coisa corruptível, mas com o sangue de Jesus, foi que te lavou. Esse primeiro cigarrinho teu não tira nem a metade do sangue de Jesus na tua vida. Aí ele disse: Quer dizer que eu estou crente? Eu disse: E lavado pelo sangue de Jesus. Aí pronto, aí o irmão se levantou, pois a paz do Senhor. Aí pronto, é assim, meus irmãos. Porque quem está começando, eu estou falando de quem está começando. Agora, se tu tem 50 anos de crente e ainda está com um cachimbo velho debaixo do colchão, aí não. Aí é outra coisa, não é assim? Mas quem está começando, a história é outra. Sim ou não? Pronto, quem está começando, às vezes vem para a igreja com a roupa que não é adequada. Aí o pastor compreende, o irmão compreende. Agora tem crente: Meu Deus do céu, o que essa Jezabel veio fazer aqui na igreja? Faça isso não, irmão. Aí você tem que se aproximar dela. Pode ser, minha irmã. Irmão, e aí, como é que está, irmã? Tudo bem? Tudo bem. A irmã aceitou Jesus agora? Aceitei Jesus. Aí tu vai saber. Então, ela não tem o nível de crença que você tem. Por isso que Paulo disse assim: Eu não vos pude falar no primeiro momento, repreendendo vocês, porque vocês estavam nascendo. Agora, esses crentes aqui já tinham a natureza pecaminosa, carnal, já prolongada. Eram crentes, mas continuavam agora pecando. Por isso que Paulo diz assim: Olha, vocês são o quê? Carnais. Carnais. Aí ele diz aí no versículo 3: Essa carnalidade de vocês, como é que diz aí, irmão? Pode ler o verso 3, para vocês saberem que não é coisa da minha cabeça. Portanto, sim, ainda sois carnais. Isso. Pois, havendo entre vós inveja... Para aí, bem devagarzinho, para eles ouvirem. Havendo entre vós o quê? Inveja. Pronto, para aí. Tu é a coordenadora, né? A tua vice, né? A vice. Coordenadora, pregador, cantor, dirigente de serviço de oração. Eu pergunto: tem inveja no nosso meio? Pode ser sincero. Não adianta enganar. Irmão, a igreja está cheia de inveja. A irmã vem cantar, aí a que canta bem está ali sentada. Subtonou uma nota. Sim ou não? Tu é músico. Tu não é músico? Tem isso? Demais. Aí, quem sabe? Músico! Eu também tu. Vou logo dizer para você, nós tudinho. Eu sou músico, esse aqui. Aí na hora que vê um, ele tocou bem, mas faltou pegada. Ele não tem pegada. É assim ou não? Ei! Só inveja! Não é assim? Ah, não, o solo que ele fez, ele arranhou. Então observe bem, que Paulo está dizendo aqui que no nosso meio, na igreja, havia inveja. Isso é sinal de que a gente nunca vai crescer, porque quem tem inveja do outro é porque não cresce na vida. Irmão, aonde é que o Bill Gates vai ter inveja de mim? Onde é, irmão? Ele lá quer saber de Osiel? O homem está no outro nível. Aonde é que um dono da Mateus
Ele passa pertinho no comecinho, ele vai ter inveja. É grande. Então, quando você tem uma espiritualidade grandiosa, tu não tem inveja de ninguém. Porque Deus é quem te faz sobressair. Deus é quem te eleva. Quem glorifica a Deus. Olha, se você vive, olha, quem vive na espiritualidade, até pregador, eu conheço pregador espiritual, que você chega para ele e diz assim: ô irmão, eu tenho um desejo de crescer, eu tenho um desejo, ele diz: olha meu filho, o caminho é esse, é esse, é esse. O invejoso não. Ô irmão, como é que eu faço para me crescer, pregador? Aí ele diz: ô meu filho, não é assim não, aqui eu tenho estrada, aqui tu tem que ter naipe. Mas como assim, irmão? Querido, essa questão, primeiro, a irmãozinha fica, né? Primeiro, irmão, até uma irmã chegou para mim, lá na Sailândia. Eu fui lá visitar ela. Ela disse: irmão, tu é pastor? Eu disse: sou, pela graça de Deus. Ela disse: mas tua presença é fraca, irmão. Eu disse: irmão, olha, tu nem parece pastor. Eu de camisetinha. Olha, tu é pretinho. Olha essa camisinha tua aí, irmão. Eu disse: irmã, mas Deus... Ela disse: eu te dar um conselho. Usa umas roupas bonitas. Usa... Até que eu gostei do conselho dela. Ela disse: irmão, tu quer um conselho? Eu disse: dê. Ela disse: ande só de gravata. Porque aí tu... Aí eu disse: é mesmo. Eu disse: Darian, agora eu vou andar só de gravata. Arruma a roupa, e ela arrumou, pronto. E aí não é que deu certo. Eu chegava no banco, aí quando eu entrava, aí a mulher: gerente. Eu disse: gerente? Gerente? Aí eu disse: não, olha, siga aqui. Eu não dizia também que não era. Eu: siga aqui, vá ali, fale ali com aquele fulano de tal. Eu disse: obrigado, pronto. Eu só ando assim. Eu estava agora na UDI, eu estava ali. Aí quando eu cheguei na mulher: aonde é? Eu de terno. Ela: onde é a repartição tal, tal, tal? Eu já me consultei lá. Eu disse: suba aqui, dobre ali, fale lá com o setor fulano. Ela disse: obrigado. Ela disse: pronto. É desse jeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem tem espiritualidade não foba, não se amostra, não tem inveja de ninguém, sabe que aquilo que Deus te deu é teu e ninguém toma, não passa na frente de ninguém, sabe que Deus é quem exalta, é quem abate, é quem coloca, é quem tira, e o poder é dele. A Bíblia diz em Daniel 2 que Daniel disse para Nabucodonosor: ele é o dono dos reinos. E no 4 ele diz: é ele quem coloca onde ele quer. É por isso que tu estás nesse lugar aí. É assim, quem glorifica a Deus. Então não tem inveja de ninguém não. Porque se Deus deu o dom para esse aqui tocar bateria, ele vai ter um dom único de tocar bateria. Na hora que ele pega na bateria, todo mundo já sabe: é o fulano de tal que está tocando. Não é assim? Pronto, a Bíblia diz que Aimaas era o homem que mais corria. Aonde ele chegava, tinha um outro que veio correndo. Aí alguém disse: tem dois correndo, mais um é Aimaas. Porque todo mundo conhecia a carreira dele. A tua carreira todo mundo conhece. Deixa de ter inveja. Fica com inveja com ninguém. Sentou a irmã, cantou bem. Eu li um livro que diz: para tu vencer a inveja, o segredo é esse. Foi um pastor, me esqueci o título dele agora. Se tu tem inveja do pregador fulano de tal, na hora que tu vê ele, procura ouvir ele onde ele estiver pregando. Porque a inveja é uma obra da carne. A inveja é uma obra da carne. E tu não tira nem com jejum e nem com oração. Sabe como é que tu tira? Rapaz, eu vou ouvir ele. Aí quando tu chegar lá, tu fica lá sentado. Tu mostra: carne velha, carne sem vergonha. Eu vou mostrar para tu, carne. Aí quando ele começar a pregar, tu começa: glória, glória, glória. Eita mensagem. Deus te use, meu filho. Fala, Deus. Aí o eu vai ficar aqui dentro, morrendo. E aí tu vai falando. Aí esse pregador diz: se você fizer outra coisa, outro segredo, orar por ele. Na hora que você dobrar o joelho, o teu coração, a tua carne, é porque eu não aguento ele pregar. Ele prega bem, todo mundo aplaude. Não é assim? Pronto. Quantas vezes eu não fui pregar em festa, em evento,
Aí quando eu terminava, e eu ficava olhando, aí o pregador, o cantor, todo mundo tirando foto. E aí a irmã, ei, irmão, me deu um autógrafo. Aí passava bem por mim aqui, um autógrafo. E aí eu ficava olhando, e disse, meu Deus, ninguém vai pedir uma letra minha aqui hoje. Entenderam? Dia desse eu fui pregar num lugarzinho, no interior, bem pequeno aí. Aí eu fui, aí os irmãozinhos lá. Pronto. Meio-dia, eu morrendo de fome. E aí eles, irmão, uma foto. Uma foto. E aí eu quis assim me agoniar. Aí eu me lembrei disso. Eu disse, rapaz, teve um dia que ninguém queria tirar foto comigo, eu vou aproveitar aqui. Aí pronto, tira, minha irmã, tira. Sorri que a boca ficou doendo. De tanta foto que eu tirei. Né? Tu estava lá? Então pronto. Aí eu disse, não, tem que inventar. Tem irmão que quando Deus abençoa, pronto, ninguém vê ele mais, não. E esse pregador disse, se tu tem inveja dele, vá para lá. Aí na hora que tu dobrar o joelho, Senhor, abençoa o pastor Ziel, da graça. Senhor, abençoa o pastor, como é o nome do pregador aqui de São Luís, que já pregou lá no Camboriú, lá. Cadê ele? Entrou aí, né? Cadê ele? Como é o Rosiel, se abençoa o Rosiels. Pronto. Tem inveja de ninguém não, o que é teu é teu. Outra coisa, a voz que Deus te dá é única. A inteligência que Deus te dá é a tua. O caqueadinho que tu tem é o Espírito Santo que bota, que ninguém tem, não é assim? É desse jeito. Aí agora, se tu entrar com inveja, olha fica de pé, filho, tu já tá sentou. Como é que diz? Inveja, vai. Inveja. Contendas, aí vem tudo isso aqui era crente, irmão, isso aqui era crente. Inveja, contenda. Não sois vós porventura carnais? Isso não é carnalidade, preste bem atenção. O homem do mundo não é carnal. Olha para cá, deixa eu falar isso para vocês. O homem do mundo não é carnal. O homem do mundo é natural. Ouçam bem isso. O homem do mundo, a gente vê a mulher, eita carnalidade. O homem do mundo é natural. O apóstolo... lá do mundo, por exemplo, quando ele adultera, ele diz assim, eita carnalidade. Ele diz? Não, porque ele não sabe o que é carnalidade. Ele tem a natureza carnal pecaminosa, mas ele não sabe disso. Carnal é quem é crente e não cumpre a palavra de Deus. Entendeu? Carnal é aquele que tem o conhecimento, por isso que Paulo diz, vós sois carnais. Porque se o Espírito Santo entrou, é para ele matar a carne velha ruim. Quando o Espírito Santo entra, não tem inveja, não tem ciúme. E na hora que a invejinha quer subir, aí tu diz, Espírito Santo, pisa no pescoço dela. Pisa! Por isso que Paulo diz em Gálatas 5,16, andar em espírito e não cumprireis os desejos da... Andar no espírito ali é pisar, é deixar o espírito te controlar. Espírito Santo, minha língua está coçando para falar da irmã. Está coçando. Não deixa não, Espírito Santo. É assim. É desse jeito. Então Paulo, ele está dizendo, eu tentei falar, mas vocês são carnais. Mas quando você lê o versículo 1, vai lá, verso 1 do mesmo texto, só para os irmãos terem uma ideia, vamos lá. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Eu não vos pude falar, primeiro problema, vocês não têm espiritualidade. Segundo problema, mas como a carnais. Vocês são carnais. Terceiro problema, como a criancinhas em Cristo. Essa igreja tinha 3 problemas. Quais eram os 3 problemas dela? Não era espiritual. Não era espiritual. Olha, pegou. Vai, não era espiritual. Era carnal. Não fala aí para eles escutarem bem direitinho. Não era o quê? Não era espiritual. Não era espiritual. Era carnal. Era carnal. Como criança. Pronto. Olha o tema de vocês aqui. O que é que nos impede de crescer? Aí se eu perguntasse para vocês, o que é a primeira coisa que impede a igreja a crescer? Qual é a primeira coisa que impede a igreja a crescer? Ah, vocês já pegaram. É não ser espiritual. A igreja não é clube. A igreja não é elite. A igreja não é associação. A igreja é o corpo de Cristo. E quem manda nela é o Espírito de Deus. Oh, aleluia. Quem se deixa levar pelo Espírito, irmão, é diferente. Quem se deixa levar pelo Espírito, que tem espiritualidade, está em outro nível. Tem irmão que fica,
Eu ia passando ali agora e eu vi o pastor Félix falando de mim. Está na carne. Eu vi agora e o pastor Aziel. Um dia desse o irmão entrou no meu gabinete. Um dia desse não, foi mês passado. Pastor Aziel, é o seguinte, eu queria falar com o senhor. Eu tenho algumas coisas mesmo para lhe falar. Aí eu já, Espírito Santo, te prepara. Ele vai te atacar. Aí eu disse, por não. O que a igreja aqui tem? Por que a igreja trata mal as pessoas? E eu só ouvindo. Às vezes o senhor fala dali, por que o senhor se dirige tanto a mim? E eu vi, irmão, o pastor tem que ouvir coisa. Ele diz, vai com tuas besteiras, vai, fala. Deixa ele falar tudinho. Ele terminou e disse, irmão, me diga uma coisa, qual foi o crente aqui que já mandou tu ir embora daqui? Quando tu sentou no banco aqui, qual foi o crente que já mandou tu ir embora daqui? Sei não. Me diga uma coisa, quantas vezes eu fui lá no teu lugar, tu está sentado, e eu falei mal contigo? Ou me direcionei em teu nome? Eu disse, irmão, quando eu prego para todo mundo. Agora, meu filho, tu é doente. Tu precisa de um tratamento. Olha, pastor, o que é isso? Eu disse, sim, olha, porque você está se congregando aqui comigo. A igreja está lotada e tu está com esse pensamento, só tu vem com isso. Irmão, quem é espiritual não dá trabalho para ninguém. Olha para cá, quem é espiritual passa por cima de tudo. Quem é espiritual vai entrando na igreja, a irmã está dizendo, a invejosa, ela quer se amostrar. Aí a espiritual diz, eu quero me amostrar mesmo, porque Jesus diz, vós sois a luz do mundo e tem que brilhar. É assim. Agora o doente fica, né? Quem é doente fica, meu Deus, eu disse, irmão, rapaz. Ele disse, meu pastor, o senhor se zangou? Eu disse, não, rapaz, porque tu entra aqui no gabinete, irmão. Ele, me perdoe. Eu disse, não, está perdoado. Só que, irmão, tu tem que se tratar. Olha, irmão, não pode isso não. Tem aqui na igreja crente assim ou não tem? Tem. Quem é espiritual não perde tempo com bobagem. Quem é espiritual, tá bem aí. Gálatas 2, vem aí. Ele diz que é espiritual, não atrapalha e ainda faz, sabe o quê? Pega a carga do outro. Tu entendeu como é? Se tem um baterista ruim, aí tu não fala mal dele não. Ele mas toca ruim, pode até dizer. Mas vem cá, eu vou te ajudar. Não é assim? Vou te ajudar, pai, vem para cá. Vou te ajudar. Eita, mas tu toca ruim. Mas vou te ajudar. É assim. Vai lá, como é que diz? 2 quanto? Não, é 6, 2. É lá mesmo no espiritual. Olha aí como é que diz. Levai as cargas uns dos outros. Ei, olha para cá. Levai as cargas uns dos... Olha para mim aqui, ó. Crente espiritual. É na Bíblia, irmão. Crente espiritual. Ele sabe que na igreja tem uns crentinhos fracos. Tem uns crentinhos fortes. Não tem a igreja, não tem? Tem uns crentinhos fracos. Irmão, olha. Aí, irmão, eu nunca pensei que o pastor Félix fosse dizer aquilo, irmão. Eu pensei que ele fosse mais crente. É o fraquinho. Não é assim? Tudo escandaliza ele. Tu tá bebendo Coca-Cola, eu disse, meu Deus, um dia lá em casa o irmão fez isso comigo. Aí ele escutou a vizinha disse, pastor, minha vizinha, o senhor quer bolo da Semana Santa? Aí eu digo, traga. Aí lá o irmão viu, e eu não me lembrei do irmão. Ele disse, meu Deus do céu, eu fico pensando, pastor, o senhor, um homem que conhece Bíblia, comer bolo da Semana Santa, consagrado por Satanás. Eu disse, Darian, esse bolo é do Satanás. Guarda, tira daqui, tira. Guarda lá. Aí ela guardou. Aí o irmão saiu, eu disse, traz meu bolo, vai me comer meu bolo. A Bíblia diz, irmão, do Senhor é a terra, tudo é de Deus. E depois que eu oro, está consagrado. Sim ou não? Mas por causa da fé dele, não da minha, porque a minha está decidida. Por causa da fé do irmão, para mim não escandalizar ele. Vocês entenderam? Olha para cá. A igreja tem 2 tipos de grupo de pessoas. Diga comigo bem forte. Crentões. Não, mas bem forte. Crentões. Vamos lá. Tem o quê? E o que mais? Isso, vamos lá. Tem esses 2 tipos. E o que mais? Tem os crentões e tem o que mais? Os crentinhos. Os crentinhos todos se escandalizam. Paulo não falou em Romanos 14? Vai no mercado comprar, aí quando chega lá, a irmã diz, irmã, não acredito que tu vai comer isso aí, irmã. E Paulo diz, quem come verdura para o Senhor come. Quem come legume para o Senhor come. Quem come carne para o Senhor come. Depois de orado, está consagrado.
Agora, se o irmão chega para ti e diz: ô irmão, você vai comer isso aí, para tu não escandalizar a fé dele, porque tem irmão na igreja que não é espiritual, aí ele diz assim: eu não estou me importando para ninguém, eu quero saber da minha crença. Não é espiritual. Olha para cá, não é espiritual. Quem é espiritual não quer ver a igreja em escândalo. Quem é espiritual não quer ver a igreja na bagaceira. Quem é espiritual não quer ver a igreja em contenda. Quem é espiritual fica no meio. Crente, crentão. E aí tu tá aqui, tu que é o quê? Tu é o espiritual. Não é assim? Tu é o espiritual. Tem um crentinho aqui, ô irmão, que está começando, bichinho é fraquinho, né? Assim, aí pronto. Pastor, um dia o irmão, pastor, eu dei um beijo ali numa irmã da igreja, eu não sei o que o Espírito Santo vai fazer comigo. Eu disse: meu Deus, um beijo. Não é? Tem isso não, irmão. O Espírito Santo manda tudo a outro, mas como ele não entende, aí a gente diz: irmão, aguente, vai orar um pouquinho mais, vai ler mais a Bíblia, não é assim? Vai se consagrar e ensinar. E tem um fortão. Tem irmão na igreja que tudo dele é espiritualidade. A gente, quando começa a pregar, meus ouvidos não aguentam ouvir isso. Eu fui dar um estudo para casais numa cidade, todo mundo sorrindo e o irmão com a cara ruim. E eu disse: meu Deus do céu. E aí eu andando no templo, dando um estudo para casais, aí eu disse: eu já fazia bem aqui com ele. Eu fui lá onde ele. Olha o irmão aqui. Aí pronto. Às vezes esses que são mais assim são os mais problemáticos para a esposa, são os mais ignorantes. Quantos homens não têm santidade tremenda aqui na igreja, mas lá dentro de casa o bicho é mais ruim do que tudo? Mas eu não posso jogar ele fora. Quem é espiritual tem que ficar no meio, ajudar os fraquinhos e ajudar quem? Os fortões, porque a própria vida vai ensinar ele. Quantos não eram fortões que batia na igreja, batia em pastor, falava de tudo, e amanhã mesmo ele foi pego no erro? Aí ele vai se consertar, sim ou não? É por isso que Salomão diz que não é bom tu ser exagerado, nem de mais nem de menos, fique no meio. Então a igreja ela tem esses dois grupos, mas você que é espiritual, aí o irmão lê aí, levai as cargas uns dos... O que é espiritual, ele pega o fraquinho e diz: bora rapaz, não deixa de besteira, vamos aqui. Não, eu vou sair da igreja. Que sair da igreja, rapaz? Jesus está contigo. E o que é fortão? Não, irmão, deixa de besteira. Tu já é crente há tantos anos, rapaz. Ainda está com isso? É assim. Tem irmão, tem crente de todo jeito, né? Assim. Uma vez eu ia para um culto, e era num Fusca de um irmão. Iam umas 3 pessoas. Aí o Fusca pifou. E aí nós dissemos assim: vamos descer todo mundo para empurrar. Aí o irmão desceu. Eu empurrando o Fusca, o pastor. Aí o irmão lá. E eu disse: irmão. E eu olhando aqui eles, meu Deus do céu. Dizendo que eu não era espiritual, que era para mim orar. E o Fusca ia embora. E eu disse: irmão. O que é, pastor? Eu disse: rapaz, deixa dessa besteira, rapaz. Empurra o Fusca. Vamos empurrar o Fusca, ele vai pegar nós empurrando. Ele disse: não, é porque eu estou sentindo aqui. Eu disse: não, não tem negócio de sentir não, bora empurrar o Fusca. Aí pronto. Aí nós empurramos o Fusca, pegou e ele entrou dentro. Mas tem crente, irmão, que tem essas coisas. Então olha para cá. Primeiro problema, qual é o primeiro problema da igreja? Eles não eram o quê? Espirituais. Qual era o segundo problema? Eram carnais. Olha para mim aqui, ó. Diga comigo: natural. Não, mas bem forte, já vou encerrar. Diga comigo: natural. Natural. Carnal, obstinado. Quais são os 3 tipos? Pronto, você nasceu, você é natural, você não conhece pecado, mas depois você vai conhecendo, vai praticando, mas o homem natural não conhece as coisas espirituais. Já o carnal conhece o que é espiritual, mas ele faz porque ele ainda está na carne. E o obstinado é pior. Olha para cá, sabe qual é o obstinado? É aquele crente que sabe que não é para fazer, mas ele só de raiva, de teimosia e de ruindade, ele faz. Ele é como Esaú. Esaú recebeu a promessa, mas não fazia pouco. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 João: há pecados pelos quais eu digo que não ore. Por quê? Porque tem irmão que conhece a Bíblia, conhece a verdade, mas ele faz não é só da fraqueza. Ele faz é porque ele é ruim mesmo. Nós temos a palavra ruiós, que é filho, mas é um filho adulto com consciência.
Mas aqui é um infantezinho, é um meninozinho. Aqui na igreja, enquanto tem um meninozinho, olha, aí, ó, eu estou pregando, ela tá ligando, não, tá ligando sempre aqui. Porque a linguagem dela é outra, o nível dela é outro. Se você ler a pedagogia, ela vai ensinar isso. Tem tantos minutos que uma criancinha presta atenção para você. Agora lá vai eu, o fortão espiritual. Cadê a mãe dessa criança? Que ela não olha para mim. Eu estou pregando aqui. Não é assim? Então preste bem atenção, Paulo diz, vocês, olha lá, além de vocês não serem espirituais, vocês são carnais e ainda são o quê? Criancinhas, vocês são infantis. Irmão, pastor Félix, não tem coisa pior do que você lutar com um crente infantil. E aí olha para cá agora que eu vou dizer, tem irmão que prega, até pregador, a igreja tem que ter menino, a igreja tem que ter meninice, se não tiver meninice a igreja não entra, tem que ter... Não, senhor. A igreja tem que ter menino na fé, novo convertido. Preste bem atenção. Se você pegar a carta de João, tem 3 níveis. Filhinhos, jovens, pais. Filhinhos são os bebês na fé. Jovem, eu vos escrevi porque sois... Ali não é mocidade. Jovem ali é o crente que já está maduro na fé. Já tem idade na fé. Pais. Ali não é velho. Pais ali é aquele crente que agora já tem a palavra. Ninguém arranca ele. Tem raiz na palavra. Então tem irmão que fica, a igreja tem que ter menino, tem que ter meninice. Não, e eu disse aqui no início, o irmão aceita Jesus, porque tudo que a gente aceita no início, a gente vem para a igreja, tem essas coisas mesmo, tem que ter. Eu não vou impedir. Agora o irmão que já tem 40 anos, andar quebrando o branco, com o poder de Deus, não. Eu mando ele pagar o banco, no outro dia, irmão, paga o banco. Tu já tem 40 anos, irmão. Agora, o irmão novo convertido, aceitou Jesus, Jesus bateu ele com o Espírito Santo, ele pode até carregar a cadeira aqui, sim ou não? Ele pega uma cadeira dessa aqui, ele sai, ele quebra ali a porta, pode acontecer isso ou não pode? Pode, porque ele está tendo uma nova experiência. Já fiz tudo isso aí, irmão. Tudo isso eu já fui para monte. Vocês pensaram, tudo isso eu já fiz. Monte aí para ficar em monte, pulava e gritava. Tinha um amigo meu que ele, só para mostrar que ele tinha tanto poder, ele pegava, botava na bota dele tipo uma sola, não sei o que era, que quando ele batia, aí você escutava o estralo. Era assim. E aí na hora que ele batia, eu também pulava. Mas eu era menino. Paulo diz em 1 Coríntios 13, eu deixei as coisas de menino. Vamos ver aí, abre aí bem aí, para você saber que é da Bíblia, 1 Coríntios 13, é lá no finalzinho. 13. Rapaz, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, eu trouxe só aqui o meu texto, mas vamos ver aí. É assim, pastor, é porque, mas Paulo vai dizer isso bem para nós, rapidinho. Ele vai dizer isso para nós. Deixa eu ver aqui, é o 13, deixa eu ver aqui, é o 11. 11. Olha aí. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Aí o que acontece agora? Mas logo que cheguei a ser acabou, homem... parei. Aceitou Jesus, tem um primeiro 2, 3 anos, que é menino. É assim, pastor? É menino. Na hora que o irmão começa a pregar, eita glória, esse fogo não pode se apagar, porque a Bíblia diz, não extingais o espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5. Não é assim? Agora, você tem que entender que tem as meninices. Tem irmão, o pastor Félix sabe, eu sei quando é o fogo de Deus, quando é o Espírito Santo, todo mundo sabe. A glória, a alegria, aleluia. Mas também a gente sabe. Eu já vi, lá no Tirirical mesmo, já disse para os irmãos lá. Tem irmã que fica, ei. Para ver se os irmãos estão olhando. E eu só aqui, eu estou te mancando. Não é assim? É meninice. Então Paulo diz, quando eu era menino eu falava como? Pensava como? Sentia como? Olha para cá. Deus, ele tem as nossas fases, sim ou não? Ele dá a fase da pré-adolescência, da adolescência, ele dá a fase do bebezinho. É bonitinho o bebezinho andando dentro de casa? É ou não é? Na hora que ele vai falar a primeira palavra, faz qualquer coisinha, a família todinha, não é assim? Eita, mas é engraçadinho. É o nenenzinho, não é assim? Aí quando diz mamá, aí a mãe fica louca. Repete de novo, não é assim? Papá, né? Agora se ele passar 2 anos só dizendo mamã.
Ele com 3 anos, aí, olha, o pastor já está dizendo, se ele passar 3 anos dizendo, papá, o que o pai vai fazer? Não, ele vai chorar. É assim? A minha filha, a Daina, aí eu disse para minha esposa, ela vamos levar lá na pediatra. Aí fomos lá. Aí eu disse, doutora, eu estou preocupado com ela. Me ajuda, doutora, ela não cresce. Ela disse, pai, se conforme, pai. Eu disse, como assim? Olha o seu tamanho. Aí eu disse, é mesmo, doutora. Tá certo, eu saí. Pronto. Tudo tem a fase, meus irmãos. Sim ou não? Agora, você entrou na igreja, 1º ano, 2 anos. Irmão, tem que ter esse negócio mesmo. A alegria, o fogo, a glória de Deus, o poder de Deus. Agora, tem crente, irmão, que está com 10 anos na igreja. Ele nunca avança em nada. Ele nunca cresce em nada. E eu vou dizer, vocês sabem qual é o maior problema de uma igreja infantil? É que a igreja infantil, aquilo que é verdade, ela combate. Porque ela não aceita aquilo que é verdade. Ela só aceita as emoções dela. Sabe por que eu prego contra isso? É porque eu quero que você seja um crente racional. Aquela racionalidade não é de intelectualidade, não. Racional é ali a mente de Cristo em nós. Então todo crente que sai da fase de menino, como é que diz? Olha o que Paulo vai dizer agora, no versículo seguinte, 12. Porque agora vemos como por espelho. Isso. Pronto. Em enigma. Tá bom, só aí, isso. Só aí? Obrigado. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olhem para cá. Paulo, ele vê que essa igreja não cresce. Viu? A irmã, como é o teu nome, irmã? Quem foi o tema aí? Foi vocês aqui com o pastor? Foi o tema? Não foi tu, né? Pronto, tá aí. O tema da irmã até botei bem aqui. Como é o teu nome, irmã? Adriane. Mandaram para mim. Tá aqui. O que nos impede de crescer? Primeiro, falta de espiritualidade. Carnalidade não leva você à comunhão com o Pai. E em terceiro lugar, ser menino vem na fé. Tem jovem aqui que não lê Bíblia, tem jovem aqui que não vai para a escola dominical, tem jovem, tem irmão que não quer a palavra. Ele só quer o quê? Ele só quer movimento. Aí quando vem a doutrina, ele não gosta de curso de doutrina, ele não gosta de palavra. Quando vai para a universidade, quer ensino, que aí começa a criticar, como ele não tem estrutura aqui, ele não vai aguentar lá. Não é assim, pastor? O Nietzsche era chamado pastorzinho de Bíblia. Era judeu, Freud era judeu, virou ateu. Mas por quê? Porque a cultura falou mais forte. Agora, quando você é menino, que aprende na casa de Deus, vê bem aí, 1 Samuel 1, 21, 22, é meninozinho, mas é menino. Eita, irmão. É menino que a mãe pega no braço e leva para a igreja. É menino que a mãe compra a Bíblia e começa a ensinar ele a ler. É menino que começa a desenvolver na fé. Amanhã vai se tornar um grande líder. Como é que diz? Subiu, pois, aquele homem. É 1:21. Isso, 21, pode ir. Eucana. Isso. Com toda a sua casa. Isso. Para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Isso. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Tu não vai não, Ana? Disse, não, eu estou dando de mamar, mas o Samuelzinho vai ficar aqui. Olha, meu bem, a roupinha de sacerdote que eu já fiz para ele. Olha. Aí ela botava, veste aí, Samuel, vai ser um sacerdotinho, vai ser um homem de Deus, vai ser um pregadorzinho. Aí pronto. Vamos ver o 3, o verso final. Abre aí, deixa eu ver aqui. 3, que é o 3, né? Só para vocês terem ideia. Meninozinho. Aqui, cadê? Mais um, né? 3. Tá aqui 3. Aqui, vê aqui o 20. 19. Samuel crescia. Para aí. Como é que vai estar dizendo aí? Samuel crescia. Tá vendo, irmã? Era menino. Mas a Bíblia diz em Provérbio que o filho entregue a si mesmo é a vergonha do pai. Crente entregue a si mesmo vai envergonhar a igreja. É por isso que tem crente levando a igreja para tribunal, crente velho fofoqueiro, crente velho invejoso, crente velho briguento, crente velho da cara ruim. Ele entrega a si mesmo. Cresceu sem doutrina, sem ensino, sem a palavra. Ele cresceu da forma que ele acha que é crente.
Tem irmão que diz assim: eu não aprendi assim. É porque tu não aprendeu da Bíblia. Quem aprende da Bíblia sabe as coisas. Dia desse o irmão disse para mim: pastor, eu não estou mais entendendo nada, que eu não aprendi assim. E eu, meu Deus do céu, isso a gente sabe nem citar um versículo da Bíblia. A mãe pegou Samuel, era um meninozinho. Olha o cuidado da mãe, meninozinho. Aí a mãe pegou. Os nossos meninos hoje, irmão, estão passando pelo discipulado. Os nossos meninos hoje estão na classe de adolescente. Os nossos meninos hoje, vocês querem saber como é que está a fé no Brasil? A pessoa diz que se converte a Cristo e aí ele pega, lê um textinho e sai pelo mundo afora pregando. Ele não sabe o que é igreja, não sabe o que é vida, não sabe o que é se congregar, não sabe o que é comunhão. Como é que ele vai ser um crente abalizado? A mãe pegava Samuel, botava roupinha nele, vai ser profeta, vai ser juiz. Ela orava por ele. Quando o menino cresceu, o que foi que ela fez? Aí levou para a casa do Senhor. Olha agora o homem já, como é que diz 19? Samuel crescia e o Senhor era com ele. Eita, Deus era com ele. Vai, eu acho boa a Bíblia. E não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Homem de caráter, tudo que ele falava Israel ouvia. Aí é todo Israel conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E todo Israel, irmão, foi o único homem da Bíblia que morreu, não mostrou pecado nenhum, nem falha. Porque vocês sabem que Moisés era um homem de Deus, mas Moisés entrou na teimosia do povo. Deus disse: fala a rocha. Aí ele zangado, ele disse: vai bater. Meteu o cajado. Moisés era homem de Deus, mas quando Deus disse assim: eu vou botar carne para o povo comer. Aí ele disse: Senhor, onde é que tu vai arrumar tanta comida? Deus disse: Moisés, tu esqueceu, minha mão me encurtou? Tu não vai entrar na terra dessa tua saliência, bem? Pronto. Moisés entrou na terra? Pronto. Olha para cá, irmão. Deus não está ligando para ti porque tu é importante, sim, porque ele é contigo, porque Deus ele quer saber quem é fiel à palavra dele, quem obedece. Samuel cresceu na palavra desde pequeno. E eu vou dizer, olha para mim aqui, moça, rapaz, sabe onde é que você aprende? Você vai dizer isso comigo: a gente aprende, diga comigo, a gente aprende a ter estrutura, é onde há ser vergonhice. Pastor Ziel, o que é isso? Olha para mim aqui, eu vou mostrar 2 episódios na Bíblia. A mãe de Moisés pegou Moisés e ensinou ele tão bem que levaram ele para o lugar mais imoral do mundo para ele se formar lá. Onde foi que Moisés se formou? Vamos lá, igreja, me ajude. Onde foi que ele se formou? No Egito. Egito adorava mortos, Egito adorava todo tipo de deuses. A Bíblia diz em Atos 7:22 que Moisés foi formado em toda a ciência do Egito. Mas o que a mãe botou nele, no coração dele, lá dentro da bagaceira do Egito, oh aleluia, nada arrancou do coração dele a fé. É por isso que quando Deus, a primeira vez que apareceu a Moisés, no capítulo 3, primeiro de Êxodo, aí ele diz: Moisés, não te chegues para cá, porque lá vinha um doutorzão do Egito, bichão grande, cultura demais. Aí ele foi se aproximar, disse: epa, tu pensa que aqui é Egito? Jaqueta, em primeiro lugar, tira a sandália dos teus, porque aqui é Eretz Kadosh, aqui é terra santa, tira! Aí ele disse: o negócio aqui é diferente. Ele tirou, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Jacó. Aí ele disse: é o Deus que a mamãe falava, é o Deus que o papai falava. E o outro é Samuel. Irmão, a Bíblia diz que toda a casa de Eli estava em pecado. Os meninos de Eli eram raparigueiros em alto grau. Cada um tinha uma mulher. Uma mãe pega o filhinho dela e vai botar na casa aonde só a cabra ruim. A mãe levou Samuel para onde? Para a casa de Eli, pastor. E na casa de Eli, os meninos não valiam nada. Eu li um autor que diz que quando Eli via Samuel, Eli chorava, porque Eli queria que os filhos deles fossem como Samuel. Aí o velho disse: meu filho, é o seguinte, tu vai morar aqui comigo, eu vou te botar como porteiro. De manhã cedo tu abre a casa de Deus e tu fecha as portas da casa de Deus. Tá bom.
Aí o meninozinho, pronto. Aí tudo que Eli falava, Samuel ouvia. Ele ensinava. A Bíblia diz, e o menino crescia. Pronto, o Eli era o mestre, o Eli era quem tinha experiência. Quando foi um dia de madrugada, ele fechou a porta e foi deitar. Aí lá vem a voz, Samuel, Samuel, Samuel. Aí ele foi lá, sim, meu senhor, o senhor me chamou. Disse, não, meu filho, vá dormir. Pronto, o menino foi agarrando no sono, Samuel, Samuel, meu filho. Aí ele voltou lá de novo, sim, majestade, meu senhor, o senhor me chamou. Aí a Bíblia diz, e percebeu Eli. Oh, aleluia. Agora, irmão, um menino de 12 anos, ele tinha 12 anos, o Yeled, é um meninozinho, ele tinha 12 anos, já imaginou um menino de 12 anos, um velhão que estava com mais de 90, Deus não falava mais com ele, porque Deus é assim, Deus não está ligando se tu tem idade, se tu é novo, se tu é velho, mas se tu é severo com ele, não está contigo não, ele está com quem tem vida santa, ele está com quem tem, pode ser menino, mas se tiver comunhão com Deus, ele fala, Samuel! Aí o velho disse, é Deus falando, querendo falar com ele. Meu filho, só que é o seguinte, eu vou já falar isso aqui. Você sempre tem que ter mestre. Diga comigo, eu não posso viver sem um mestre. Porque o Samuel não sabia, era Deus falando, mas era menino. E menino tem que ser ensinado. Mesmo Eli tendo falhas, mas quem tinha experiência, quem era? Quem era que tinha a sabedoria? Quem era que já tinha a prática? É Deus querendo falar e o menino não sabe como dizer. Vem cá, Samuel. Tem um meninozinho, é Deus querendo falar contigo. Quando ele disser, Samuel, tu diz, Hinene. No hebraico é isso. Hinene, eis-me aqui. Hinene, eis-me aqui. Na hora que tu disseres, eis-me aqui, ele vai falar contigo. E depois tu diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Lá vem a voz. Samuel. Aí depois, Samuel! Aí ele disse, Hinene, fala, Senhor, o teu servo ouve a tua voz. Vocês sabem o que eu quero dizer aqui? É que esse Samuel era menino, mas era um menino bem instruído. Era um menino que a mãe ensinou. Moisés foi um menino que a mãe ensinou. Isso. Não se pode ter grandes líderes, grandes igrejas, se elas não forem bem ensinadas. E aí o apóstolo São Paulo, ele mostra que aonde não há espiritualidade, aonde há carnalidade e aonde há meninice, olha para cá. Vocês querem ver agora o retrato da meninice? Olha os meninão dentro da igreja. Eu não gosto do pastor Félix pregando, eu gosto é do pastor Aziel, menino. Eu não gosto do pastor Aziel, eu gosto é do pastor fulano de tal, Marco Feliciano, menino. Eu não gosto do pastor fulano, eu gosto é do pastor fulano de tal, menino. Paulo diz, que besteira é essa de vocês na igreja? Andar dizendo, eu sou de Paulo. Eita, meus irmãos. Eu sou de Apolo. Eu prego aí, irmão. Esse daí foi quem inventou de botar eu com o negócio de pregar em rede social, foi esse aí. Eu pregando, ele mesmo disse assim, e pastor, posso botar as mensagens? Pode, é ele quem bota. Eu nunca inventei, me siga, não, bota um like, nunca andei com isso. E é só ensinar, assim, ensinando a palavra. Pronto, a gente grava culto, grava a palavra de Deus, mas eu nunca andei, me siga, dá um like, bota um like para mim, irmão. Não, pronto. E aí o irmão pode ser um admirador, o irmão pode gostar. Agora preste bem atenção a uma coisa que eu vou dizer aqui. Aonde há meninice, vocês transformam homens de Deus em astros. E homens de Deus não são astros. Aonde há meninice, vocês adoram no culto porque o pregador está, e não porque Jesus é o Senhor da igreja. Aonde há meninice, vocês fazem movimento para que outros vejam que são espirituais. Mas quem é espiritual, vive a vida em Cristo hoje, amanhã, depois de amanhã, com pandemia, sem pandemia, porque tem fé em Deus. Oh, aleluia. 1 Coríntios 5, 4, vamos ler do 4. É aí. Vai lá, vamos ler do 4. Como é que diz? Que os homens nos consideram. Não, é o 3, né? É o 3. É o 3. É o 3,5, vai. 3,5. É. Pois, que é Apolo? Irmão, vocês sabiam que essa pergunta de Paulo, ele rebaixa todos esses homens
não depreciando, mas ele diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? E olha para cá. E quem vocês pensam que eu sou, meus irmãos? Vai. Senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor Parabéns. concedeu a... Olha, ontem eu preguei isso aí. Aí é o 5, né? Isso. Paulo, olha, essa palavra ministro aí, eu preguei ontem na EBD falando isso. Ministro aí é diácono. Está bem aqui ó, no texto. Diaconoi. Sou ministro. É o ministro do Evangelho. Ministro. A gente pega essa palavra ministro e quer colocar como ministro da justiça. Ministro lá da educação. Ministro aqui, irmão, é um escravo. Ministro aqui é servo. É por isso que Paulo diz: vocês pensam que o Apolo, só porque vem da Alexandria, onde está a filosofia, ele é alguma coisa? Quem é Apolo? Vocês pensam que eu que venho de Tarso, formado na melhor universidade, formado aos pés de Gamaliel, do partido dos fariseus, vocês pensam que eu sou alguma coisa? Estão enganados. Como é que ele diz? Senão ministros pelos quais crestes. Nós só somos ministros. Agora olhe para cá. Aqui no grego isso é chamado de instrumental. Ok? No latim é chamado de ablativo. Por quê? É o que passa por, através de. Na obra de Deus nós somos apenas Olha para cá. Quem é Osiel? Eu não sou nada. Quem é Paulo? Eu não sou nada. É apenas um por onde Deus trabalha. Sabe o que eu digo? Você é apenas um cano por onde a água da vida passa para abençoar outro, mas tu não é dono da água. Tu não é dono da água. Quem é dono da água é Jesus. O que ele diz mais? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então Paulo diz assim: olha, pode seguir, vai lá, pode seguir. Eu plantei. Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. Pronto, acabou. Obrigado, irmão. Paulo diz assim: você deixa de meninice, deixa dessa besteira de andar atrás de cantor, de andar atrás de pregador, nós somos apenas servos. Aí ele diz assim: Deus nos deu a graça de sermos instrumento dele. Agora, eu não dou crescimento a ninguém. Vocês pensam que aí às vezes tem obreiro que diz assim: meu Deus, eu cheguei aqui, a estatística tinha 50 crentes, agora tem 1000 crentes. Eu tenho trabalhado muito. Não, às vezes o que o pastor faz é pregando a palavra e vai avivando pela palavra cada crente vai crendo e cada crente vai sendo um instrumento na mão de Deus. É por isso que Paulo diz: eu não sou nada, eu plantei. Paulo levou a semente e depois veio o Apolo com a grande cultura dele na palavra de Deus, fazendo o quê? Aguando. Eu li de um certo agrônomo que ele diz que se você soubesse o que uma planta, para ela produzir, ela tem que ter potássio, sódio, oxigênio, água. Ele diz até quantos litros d'água uma planta recebe por ano para ela crescer. Aí às vezes você diz: eu cuidei dessa plantinha e ela cresceu. Não, tu só fez botar. Tu levou oxigênio para ela? Tu levou o cássio para ela? Tu levou sódio para ela? Tu levou potássio para ela? Hein? O que tu levou para ela? Tu não levou nada. Tu só fez botar ela no buraquinho. É por isso que Paulo diz: quem faz crescer é o Senhor. Ok? Então, em primeiro lugar, o que nos impede de crescer? Falta de espiritualidade. Se vocês analisarem, crentes que não têm espiritualidade nunca avançam. Fica meninozinho. Lê bem aí Hebreus 5,13. É a primeira coisa. E essa falta de espiritualidade, ela nos torna crentes infantis na igreja. Vamos lá, 5,13. Rapidinho, eu já vou encerrar aqui agora, que já dei meu tempo aqui. E eu estou cansado desses dias. Vou encerrar aqui. Vai. Ora. Qualquer que se alimenta de leite, isso. Inexperiente na palavra da justiça. O que fica bebendo só leite. Pois é criança. Pronto aí. Tem um tempo, irmão, que Deus nos dá o leite. Você aceitou Jesus, é bebezinho na fé? Leite em você. Está lá em 1 Pedro 2. 2, verso 2. Desejai ardentemente como criança recém-nascida. E menino, tu empurra é panelada, é? Menino quando nasce, a mãe dá logo é panelada? Quando o menino nasce, o que a mãe dá para ele? O que os médicos recomendam?
É o leite. Quanto tempo a mãe tem que dar o peito para a criança? Quanto? 6 meses. Na Bíblia era 1 ano. Era 1 ano. Tinha até 2. Aí pronto, a criança fica saudável. Depois de 6 meses, aí a mãe começa, não é, mãe? Aí vocês começam a dar o quê para a criança? O que a mãe começa depois? Vai tirando o peito, vai dando o quê para a criança? Mingau. Tem muito crentezão aí com 30 anos que ele quer mingau. Aí, irmão, como é que pode? Mingau. Já um crentão. Aí o pastor não pode dizer nada que ele é mingau. Não, pastor. E Paulo está zangado aqui porque Paulo diz assim: eu dei leite para vocês beber, mas vocês não começaram com leite, e agora nem carne vocês conseguem suportar. E eu não posso dar para vocês. Menino infantil, irmão, vai ser sempre um problema porque ele não se alimentou bem no início. Vocês querem ver o meninozinho fraco? Não dê leite para ele. Agora quer ver o menino forte? Comece a dar leite para ele. Depois do leite, empurra nele panelada. Empurra. Não fica só dando negócio de danonezinho para ele, não. Fica só dando, não. Empurra panelada, empurra farinha puba. Empurra. É assim. Vem cá, meu filho. Eu tenho nojo disso aqui. Não, ensine tudo para seu filho. Tem meninozinho que quando vê uma buchada, a zona fervendo na panela. Mãe, o que é isso, mãe? A mãe não ensinou. Bota para comer tudo. Aí vai ficar um menino forte, uma moça forte. Moça também, porque as irmãs aqui vão casar, quem é solteira. Aí tu também bota coisinha, não pode comer nada. Ixi, coisa e tal. Tem um amigo meu, que a moça chegou para ele, aí ela disse, o que é isso aqui? É uma pitomba que ela é acostumada a ver. Aí o amigo dele disse, é pitomba. Ela disse, como é que come? Ela disse, joga todo na boca e engole. Nossa. É assim que se come. Então a moça tem que ir aprendendo tudo cedinho. Tem que ter negócio não. Pronto. Botar... Um dia eu fui na casa de um irmão, mas a minha esposa, a irmã convidou, e ela até me parece que era uma pessoa descrente. E aí nós fomos lá. Quando chegamos lá, a mulher disse, olha, eu fiz um almoço especial para vocês. Aí quando eu botei, ela botou a mesão, eu alegre, numa fome tremenda. Aí quando eu olhei, era um toicinzão. Cabelo era só o que tinha. Aí eu disse, eita meu Deus, agora nós estamos aperreados, Derian. Agora nós estamos aperreados. E aí pronto, aí foi o jeito, traçando bem direitinho por aqui assim. Então pronto, empurro que é bom. Crente tem que comer, tem que beber leite, mas depois crente tem que aguentar o quê? Coisa pesada, panelada, para ficar forte. É por isso que ele diz assim, olha, vocês não aguentam carne porque vocês ainda são meninos. A segunda coisa, a falta de leite puro é a palavra. E em terceiro lugar, a falta de uma visão correta. Quem é menino não tem visão correta. É por isso que adora cantor, adora pregador. Na hora que tem qualquer problema com o pregador, com o cantor, ele deixa a igreja. Agora, quem sabe que Jesus é que faz a planta crescer, fica no seu lugar, adorando a Deus. Agora vamos lá, para me finalizar. Diga comigo, crescimento. Fica bem forte, eu vou encerrar. Crescimento. Tem 2 tipos de crescimento. O crescimento natural e o crescimento, pronto, espiritual. Vamos lá, quais são os 2 crescimentos? Natural e o espiritual. O crescimento natural vem com o quê? Vem com leite, vem com arroz, vem com cultura, vem com sabedoria. É o crescimento natural. E o crescimento espiritual vem com o quê? Vem com a palavra. Primeira coisa. Segunda coisa, para vocês entenderem aqui. Como é que se dá o crescimento? Aí a irmã perguntou, é o tema dela. Como é que se dá o crescimento? Preste bem atenção. O crescimento não acontece da noite para o dia. Você nasceu, olhe para cá, você nasceu e você tem potencialidade em você. Mas para que esse crescimento aconteça, alguém tem que potencializar você. Quando você chega na Este, que é a faculdade lá do Rio Grande do Sul, tem assim na entrada, o talento é seu, a gente só aperfeiçoa. Este é o nome da faculdade, mas este no latim é o verbo ser ou estar. Este. Então, essa expressão que eles colocaram lá, este, o talento é seu, a gente só aperfeiçoa. Deus quando te fez, Deus quando me fez, Ele colocou em cada um de nós talentos naturais. Deus fez você, Deus fez a mim, Deus fez qualquer pessoa. Agora, o talento natural que Deus te dá, é um dom também de Deus. Vamos dar um exemplo. Roberto Carlos, tem um talento natural ou não tem? Sim ou não? Quem foi que deu o talento para ele? Foi o diabo? Não. Quem foi que deu o talento para ele? Foi Deus. Só que o problema é que ele usa o talento dele
para outras coisas. Ele usa para cantar, fazer o show. O cantor cristão usa o talento dele para glorificar Deus na igreja. Não é assim? Pronto. Tem músico aí, eu leio a história, eu gosto muito, irmãos. Eu leio muitas histórias dos grandes negros músicos, cantores, que eles têm um gênio que ninguém tem. São talentos que Deus dá. Mas esses talentos precisam ser potencializados, não é assim? Você não aprende bateria sozinho. E se aprender, tem que estar com algum mestre para lhe orientar como é que faz. Na igreja, você é um talento. Você tem um dom. Você pode crescer. Mas por que você fica apagadinho? Você fica para ali para o canto? É porque tem uma questão que faz com que a gente não cresça. Eu não quero ser instruído por ninguém. E eu quero dizer para vocês que quem deseja crescer precisa fazer duas coisas. Tem que ter o mestre e tem que ter o aluno. Diga comigo, mestre, aluno. Lá fora é assim ou não é? Você vai estudar na igreja, lá fora, a primeira coisa que aparece é o profe e aí o aluno. Pronto. Na igreja tem um mestre e tem um discípulo. Na igreja não tem professor. Na igreja tem um mestre e tem o discípulo. Jesus era o quê? Mestre. E os servos dele eram chamados de quê? Discípulo. Discípulo é aquele que sempre quer aprender. Qual é a diferença, pastor, entre aluno e professor? É porque lá fora o aluno vai para a escola e lá ele faz como quer. Se o professor ensinar, amém. Se ele quiser aprender, amém. Lá fora é assim. Lá fora é o professor ensina e tu aprende. Não tem relacionamento. O discípulo é diferente do aluno. O discípulo não quer só aprender para vencer. O discípulo quer ser como seu mestre é. O mestre, ele não é um professor só para ensinar. Ele ensina com caráter, com a vida, com o exemplo. E quando você segue grandes mestres, eles vão te ajudar a crescer. Jesus era mestre, pegou 12 homens e ensinou eles. 11 se tornaram potência nas mãos dele. Então preste bem atenção. Você pode ter talento, você pode ter capacidade, você pode ter o que tiver. Mas o que é que nos impede de crescer? É que hoje a maioria dos crentes não querem mais ser discípulos. Se vocês pegarem as escolas peripatéticas, que eram as escolas gregas, todos os grandes mestres tinham os seus discípulos. Aristóteles, Platão, Sócrates, todos tinham discípulos. Então, eles tinham os seus mestres, eles queriam imitar a vida, queriam imitar o modelo, por isso que cresciam. O maior problema hoje é que a maioria não quer mais ser discípulo, porque no discípulo há relacionamento. Professor e aluno não tem relacionamento, tem formalidade. E o maior problema é que as pessoas hoje, quando querem começar a pregar, eles não querem olhar para os referenciais lá atrás. Quem quer começar a cantar, não quer olhar para os referenciais lá atrás. Não, eu sei fazer um gargulejinho na voz, eu fiz um curso de música, vai dar certo. Não, você só cresce procurando ouvir os outros que vieram antes de você. E se você não tiver isso, você não será potencializado. Então, às vezes, você pode ter uma boa leitura, mas você não sabe como se expressar. Precisa de alguém. Às vezes, você começa a pregar, e aí você começa a citar. Precisa de alguém para te orientar. Não, mas eu tenho o Espírito Santo. Amém. Mas aqueles que foram antes de você podem ajudar você a ter facilidade no caminhar. Então, hoje, o maior problema de nós não crescermos é falta de espiritualidade, carnalidade e meninice. Mas eu pontuo aqui também que muitos têm talentos na igreja. A igreja, irmãos, está cheia de talentos, jovens talentosos, moças talentosas. Mas hoje a maioria quer aprender, não. Pronto, se tranca dentro de um quarto, lê um livro, e aí bota aqui, bota ali, pronto. Tem um livro de Howard que ele diz, quando o ferro afia o ferro, ele diz lá que todos os grandes homens da história, antes de chegar em algum lugar, é porque foram buscar em grandes mestres da vida. Por isso que Isaac Newton dizia, se eu pude enxergar longe, é porque eu subi nos ombros de gigantes. Você não pode se tornar um grande mestre sem que primeiro você seja um grande discípulo. Se vocês analisarem, na Bíblia, Filipenses capítulo 2, tem 2 homens que Paulo cita. Tem 3, Epafrodito, Timóteo. Mas eu quero citar esses 2, Epafrodito e Timóteo. Se vocês analisarem, Paulo diz, Timóteo é meu filho. E aí depois, lá em 2 Timóteo,